Fala aí, galerinha. Hoje nós iremos estudar um pouquinho sobre a segunda lei de Mendel, também conhecida como a lei da segregação independente dos fatores. Esses fatores, eles irão formar genes que determinam as características diferentes e irão distribuir independente dos gametas, se eles se recombinam ou não. A segunda lei de Mendel é quando a gente vai fazer cruzamentos com duas características diferentes. Também podemos chamar de híbrido. Híbrido quer dizer duas características diferentes. Então, é o cruzamento entre duas características ao mesmo tempo. Eu peguei aqui as ervilhas amarela lisa e vou cruzar com ervilhas verde rugosa. Ou seja, eu tenho duas características diferentes. Eu tenho a cor e eu tenho o formato dela, né? Que pode ser rugosa ou lisa. Eu escolhi a rugosa. A primeira coisa que a gente vai fazer é separar, ver quais são os gametas. Então, aqui eu tenho o fenótipo, que é amarela lisa. O genótipo dessa ervilha amarela lisa, ela vai ser, se é amarela, o genótipo é Vzão, Vzão. E se ela é lisa, Rzão, Rzão. Porque a gente sabe que a ervilha amarela é dominante e a ervilha lisa também é dominante. E vou cruzar com ervilhas verde e rugosa. Logo, a verde é recessiva, então vai ser Vzinho, Vzinho, e rugosa também é recessivo, Rzinho, Rzinho, ok? E essa primeira etapa a gente chama de geração pura, porque essas ervilhas, elas nunca foram cruzadas. Então, para você ter a noção, ela aqui é homozigótica. Dominante homozigótico, recessivo e recessivo, que a gente sabe que sempre é homozigoto. Então, nós temos a geração pura, que nunca foi juntada, misturada, ou seja, cruzada uma com a outra. Quando a gente faz isso, a gente sabe agora qual é o genótipo, a gente começa a juntar os gametas. Como é que eu vou fazer essa junção de gametas? Então, amarela e lisa. Eu vou juntar o genótipo aqui do amarela com o lisa. Então, fica Vzão da amarela, Rzão ou Rrão, como preferir, da lisa. Então, ficou o meu gameta, tá? Os meus gametas aqui da geração pura amarela e lisa é Vzão, Rzão. Depois eu vou juntar o da verde com rugosa. Então, eu tenho Vzinho, Rzinho, que então está aqui. Então, eu tenho já os gametas da geração pura amarela lisa com verde rugosa. Após eu fazer isso, eu vou chamar essa parte de família 1, que é o cruzamento desses dois. Para mim fazer o cruzamento desses dois, eu posso fazer Vzão com Vzinho, eu posso juntar os dois, porque agora eu vou formar uma nova família. Então, eu vou juntar o gameta da amarela e lisa com o gameta verde rugosa, tá certo? Então, eu vou juntar o Vzão com o Vzinho. A gente sempre começa com os alelos iguais. Então, Vzão, Vzinho. Depois, Rzão, Rzinho. Aqui, Rzão, Rzinho. O Vzão da amarela e o Vzinho da verde. O Rzão da lisa e o Rzinho da rugosa. Pronto, eu já tenho aqui os meus gametas da família 1. E elas irão autofecundar. Então, aqui será igual. Esses gametas serão idênticos a esse. Então, eu começo a cruzar um com o outro. Ah, esse aqui é difícil, eu não consigo fazer dessa forma porque eu vou me atrapalhar. Então, você coloca no quadrado de Punnett. Você coloca aqui amarela lisa, que são esse genótipo, Vzão, Rzão, aqui, com verde rugosa, que é esse genótipo, Vzinho, Rzinho, aqui. E aí, como eles vão autofecundar, você só coloca, repete, né? Ó, coloca duas vezes, ó. Então, eu vou começar. Esse Vzão com esse Vzinho está aqui, que é a mesma coisa desse. Esse Rzão com esse Rzinho está aqui, que é a mesma coisa desse. Pronto. Aí, depois, esse Vzão com esse Vzinho está aqui. Aliás, esse Vzão com esse Vzinho, desculpa, que está aqui. E esse Rzão com Rzinho que está aqui, que é a mesma coisa desse. E aí, vai duplicar, que é a autofecundação. Então, eu vou ter 100% de ervilhas amarelas, que é o Vzão domina, e rugosas, que o Rzão domina, ok? Você fez isso, agora você vai para a família 2. Como é a família 2? A família 2, você vai juntar todos esses genótipos, ok? Você vai pegar
esse Vzão com esse Rzão, aqui ele. Agora, esse Vzão com esse Rzinho, está aqui ele. Depois, esse Vzinho com esse Rzão, está aqui ele. E depois, esse Vzinho com esse Rzinho. Pronto, está aqui ele, certo? Esses são os gametas que eu consegui na família 2 através da família 1. Isso aqui, dessa parte, é a autofecundação, é a mesma coisa. Então, ó, Vzão, Rzão, aqui. Vzão, Rzinho, aqui. Vzinho, Rzão, aqui. E Vzinho, Rzinho, aqui. Aliás, Vzinho, Rzinho, aqui. Depois que você tem, tá, esses gametas, você vai colocar no quadrado de Punnett. E a proporção fenótipa da segunda lei de Mendel é 9 para 3 para 3 para 1. Vamos ver se dá certo? Então, a gente primeiro pega esse genótipo e coloca aqui. Vzão Rzão, Vzão Rzinho, Vzinho Rzão e Vzinho Rzinho. E como elas se autofecundaram, eu vou repetir nessa parte aqui de cima. Aqui, ó. Então, depois eu só começo a cruzar. Vzão, Vzão, aqui. Rzão, Rzão está aqui. Detalhe interessante, jamais coloque Vzão, Rzão, jamais, tá? Sempre será os dois alelos idênticos juntos. Então, primeiro eu vou no alelo Vzão, Vzão, depois Rzão, Rzão, ok? Depois aqui, ó, Vzão, Vzão, aqui, Rzão, Rzinho, aqui. Agora, observe outra coisa importante, ó. Vzão, Vzinho, aqui. Rzão, Rzão, aqui. Ah, professora, mas esse Vzinho aqui, ele é recessivo, então ele não pode vir antes de um alelo dominante. Só que a gente sabe que aqui é diferente, são características diferentes. Eu estou falando aqui da característica da cor, que é o Vzão, Vzinho, e aqui o Rzão é da característica do formato, né, dela. Então, não tem problema. Então, você pode colocar Vzão, Vzinho e Rzão, Rzinho, ok? E aqui agora, Vzão com Vzinho aqui e Rzão com Rzinho aqui, certo? Mais um, Vzão com Vzão aqui, Rzinho com Rzão aqui. Outra coisa importante, nesse caso, agora, o Rzinho não pode vir antes do Rzão, porque nós estamos falando da mesma característica. Então, Vzão, Vzão, aqui. Mas eu não posso colocar o Rzinho antes do Rrão, porque o Rzão aqui, ou Rrão, como preferir, tá? Ele vai dominar. Então, eu vou trocar. Rzão primeiro, Rzinho primeiro, depois, ok? Então, sempre o dominante vem antes, isto quando for os alelos de uma característica. E aqui, Vzão, Vzão, aqui, e Rzinho aqui. Agora, Vzão, Vzinho, bem aqui, e de novo, ó, Rzinho, Rzão, não pode acontecer. Primeiro o dominante, que é o Rzão, e Rzinho depois, ok? E aqui, Vzão, Vzinho, e Rzinho. E assim continua tudo, todo o cruzamento, ok? No final, nós teremos a proporção fenótipa, que o fenótipo a gente sabe que são as características que a gente consegue visualizar. 9 para 3 para 1. Então, a gente vai ter 9 ervilhas amarelas e lisa. E como nós vamos ter 16 tipos aqui, então a gente coloca 9 por 16, certo? Vamos ver se a gente tem 9 amarelas e lisa. Para ser amarelo, tem que ser o Vzão. E para ser lisa, tem que ter o Rzão. O Rzão primeiro. Então, eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Então, eu vou ter 9 ervilhas amarela, Vzão amarelo, e o Rzão aqui lisa. 9 por 16. Depois, amarelas e rugosa. Para ser amarela, tem que ser o Vzão. Logo, para ser rugosa, tem que ser Rzinho. Rzinho. Então, eu tenho 3 sobre 16. Vamos ver se a gente encontra. Amarela, Vzão. E rugosa, tá? Ó, tá bem aqui, ó. Rugosa, Rzinho. Certo? Então, aqui é uma amarela e rugosa. Uma.
Cadê a outra? Aqui é outra, amarela e rugosa. E aqui é outra, amarela e rugosa. Então, eu vou ter 3 para 16. Agora, vamos ver esse aqui, verdes e lisa. Para ser verde, tem que ser Vzinho, Vzinho. Porém, para ser lisa, tem que ser, no mínimo, um Rzão, que pode ser homozigoto ou heterozigoto. Vamos ver se a gente encontra. Verde, Vzinho, Vzinho. Então, tem que começar com Vzinho, Vzinho. Aqui, um. Vzinho, Vzinho, Rzão, Rzão. Então, eu tenho 1. 2, porque esse aqui é Rzão, é Rzinho, só que o Rzão domina, então é lisa. 1, 2 e 3, então fechou 3 para 16. E por último, verde rugosa, que o verde é Vzinho, Vzinho, e rugosa é Rzinho, Rzinho, que está aqui ele, que é apenas 1 para 16, ok? Então, esses foram o cruzamento da segunda lei de Mendel com ervilhas amarela lisa e verde rugosa. E esse aqui é a proporção genótipa, que a gente tem 1 para 2 para 2, 4 para 1 para 2 para 1 para 2 para 1, que são os genótipos de cada um, certo? Agora vamos resolver essa questão. Considere que a cor negra da pelagem de determinada raça de cavalos controlada pelo alelo dominante cesão, e a cor alazã, que é castanho, né, pelo alelo recessivo, que vamos representar pela letra Czinho. Nessas mesmas raças, a característica trote, um tipo de andamento do cavalo, é expressa pelo alelo dominante, logo Mzão, e a característica macha é expressa representada pelo gene recessivo Mzinho. Para resolver essa questão, primeiro a gente tem que entender o que ela pede. E a questão diz: qual a probabilidade de nascer 2 cavalos de pelagem negra e trotadores? Sendo então que é entre o cruzamento entre o macho heterozigoto negro e trotador e uma égua asalã machadora. A primeira coisa que a gente tem que fazer é saber quais são os genótipos. A gente quer descobrir, tá, que o filhote tem que ser de pelagem negra e trotador. Então, para ser negro, a pelagem ser negra tem que ter um Czão. Para ser trotadores, tem que ter um Mzão, mas a gente não sabe se vai ser homozigoto ou heterozigoto. E o cruzamento entre os pais? O pai, ele é macho, heterozigoto negro. Então, se a gente sabe que ele é heterozigoto, então já vai ser a junção dos alelos. E ele é de pelagem negro, então vai ser Czão e heterozigoto, Czinho. E logo ele é trotador, né? Para ser trotador é um Mzão, só que ele é heterozigoto, então Mzinho. Resumindo, o macho ele é de pelagem negro, Czão, heterozigoto, então eu coloco Czinho. E ele é trotador, Mzão, só que heterozigoto, Mzinho. Cruzou com uma égua alazã, e a égua alazã, tá? A característica alazã é recessivo, então é Czinho, Czinho. E é machadora, e machador também é recessivo, então tem que ser Mzinho, Mzinho. Pronto, a gente já sabe quais são os genótipos, então eu tenho Czão, Czinho, Mzão, Mzinho, que é do macho, Czinho, Czinho, Mzinho, Mzinho, que é da fêmea. Como é que a gente vai fazer esse cruzamento? A primeira coisa que a gente vai fazer é separar esses gametas. Então, eu vou juntar as características. Eu vou separar aqui e vou juntar as características. Eu vou juntar o Czão com o Mzão, tá aqui, que é um macho de pelagem negra e é trotador, então, negro e trotador, Czão, Mzão, Czinho com Mzão agora, tá? Czinho com Mzão. Depois, o Czão com o Mzinho, tá aqui, e o Czinho com o Mzinho está aqui. Pronto, eu já tenho os meus alelos, já tenho os meus genótipos para fazer o cruzamento do macho. A fêmea, ela é Czinho, Czinho, Mzinho, Mzinho. Então, eu vou colocar Czinho, Mzinho, está aqui. Eu não vou precisar repetir, né, como eu já falei antes, porque se eu for colocar ó, Czinho, Mzinho, vai dar o mesmo resultado. Então, a gente nem precisa colocar, ok? Então, Czinho, Mzinho. Aí, eu vou para o quadrado de Punnett. Eu vou fazer desse formato aqui, mas você pode colocar esse genótipo nessa parte, aqui na linha horizontal,
e esse genótipo na linha vertical não vai influenciar. Eu peguei esse genótipo e coloquei aqui, ó, Czão, Mzão, Czão, Mzinho, Czinho, Mzão e Czinho, Mzinho. Depois eu peguei aqui o genótipo da fêmea, Czinho, Mzinho, e começo a fazer o cruzamento, ó. Czão, Czinho, está aqui, Mzão, Mzinho, aqui. Czão, Czinho, aqui. Mzinho, Mzinho, aqui. Agora, Czinho, Czinho, está aqui. Mzão, Mzinho, aqui. Depois, Czinho, Czinho, aqui. E Mzinho, Mzinho, aqui. A pergunta é: qual a probabilidade de conseguir 2 cavalos de pelagem negra e trotadores, né? Para ser pelagem negra, tem que ser um Czão. Então, eu só tenho essa possibilidade aqui, essas duas. Ó, um Czão. Porém, tem que ser trotador. E para ser trotador, tem que ter um Mzão. Então, eu já vou descartar esse. Tem um Czão, mas não tem um Mzão. Então, eu só tenho uma possibilidade, que é esse. Então, 1 sobre 4. Por que 1 sobre 4? Eu tenho 4 possibilidades, ok? 1 sobre 4. Só que aqui a gente só tem de 1. E a pergunta é: 2 cavalos com essas características. E a gente aprendeu que na regra do que a gente vai multiplicar. Então, eu vou multiplicar 1 sobre 4 vezes 1 sobre 4. 1 vezes 1, 1. 4 vezes 4, 16. Então, essa é a resposta. Qual a probabilidade de surgir 2 cavalos de pelagem negra e trotadores? Eu tenho 1 sobre 16, ok?